E aí, pensando que a pessoa tem um ponto de partida, tem essa chegada que é difícil de definir, mas aí vamos imaginar quem já definiu esse ponto. Como fazer com que esse caminho ele se torne mais rápido e não mais lento? O que a gente pode passar de coisas boas para acelerar o caminho e também evitar as armadilhas que podem destruir esse caminho? Você falou no começo, Fernanda, por exemplo, de produtividade tóxica. O que seria isso? E por que é ruim? Então, esse é um termo que tem se usado muito, principalmente nas redes sociais, aquilo que a Lu falou da amiga dela, né? Uma pessoa que acorda todos os dias, treina e faz 1000 atividades e, ai, nossa, você tá sendo tóxica. Ah, é inveja, né? então. Você tá sendo tóxica porque isso é excessivo e você vai ter um burnout, etc. Não necessariamente. Talvez dentro da rotina daquela pessoa, aquilo ali esteja ajustado pra ela, faça sentido pra ela, e talvez não vai fazer sentido pra mim, ou pra Malu, ou pra você, enfim. Mas o que se fala dessa produtividade tóxica é aquela frase que ficou muito famosa há anos atrás, né? Estude enquanto eles dormem, trabalhe enquanto eles dormem, né? Aquela coisa assim de você não pode dormir, esse você é tóxico não mesmo, pode não descansar. dormir. Pois é. Então, essa frase, assim, que foi usada exaustivamente anos atrás nas redes sociais, né? Trabalhe enquanto os outros dormem. Eu acho que esse é um marco, assim, Spoiler, dormir vai te fazer trabalhar e produzir mais. Exatamente. Não tem negociação, dormir tem que ser feito. Não, tem um estudo, inclusive, né, que um psicólogo, ele pegou pessoas e ele colocou essas pessoas num estudo com privação de sono. Então, por exemplo, ele pegava um grupo e botava pra dormir 8 horas, o outro grupo 6 horas, o outro grupo 4 horas e um quarto grupo não dormia, passava a noite acordada. E ele começou a aplicar testes de lógica, de matemática e tal nesses grupos. E, por exemplo, o grupo de 8 horas e 6 horas, eles consideravam que o resultado deles era igual. Mas, na verdade, não era. O grupo de 8 horas já tinha um resultado muito melhor. E o grupo que não dormia, meu Deus, era tipo assim... não conseguia resolver um cálculo simples de matemática. Não, essa parte de sono é... Eu te interrompi, isso quer... Não, pode falar. Essa parte de sono, ela é tão importante que a gente tem que pensar a sua mente, né? Veja que você dorme umas 8 horas por dia, deveria. São 8 horas em que você está totalmente indefeso. Então, como diz, qual é o nome do autor do Outlive? É o... Peter Attia. O Peter Attia. A Malu deu esse livro há pouco tempo, a gente fez um episódio, inclusive. Ele fala que se o sono não fosse importante, a seleção natural teria eliminado ele. Isso. Porque imagina, se um cara consegue dormir 2 horas e ser tão produtivo, conseguir escapar dos animais, caçar, coletar, quanto o cara que fez isso em 8. Ele tem uma vantagem, porque ele fica 6 horas por dia atento, enquanto o outro tá nessas outras 6 horas... dormindo, mas é porque não tem escolha, a gente necessita realmente de sono. Dormem. E eu passei por episódio de privação de sono durante minha formação na academia militar. E quando a gente ficava sem dormir, passava às vezes 4 dias sem dormir, você começava a alucinar. Você via coisas que não existiam, entendeu? Sim. O pessoal apagava do nada, a barba mal crescia. Então, de um dia pro outro era normal a barba crescer. Quando eu não dormia, ela não crescia. Ela demorava mais, porque tinha menos hormônio do crescimento. Claro. Era bizarro o que acontecia, os episódios assim por causa disso. Eram cômicos depois que passava, né? Você vê os caras alucinando, fazendo umas besteiras por conta dessa questão de sono. Então, a produtividade tóxica tem a ver com isso. É o pessoal falando sobre os hábitos dos outros. Porque quando você disse, eu pensei, será que tem a ver com o pessoal que usa droga para ser mais produtivo? Eu brinquei com a história do Venvance, por exemplo. Esse é um outro ponto, assim, seríssimo hoje do ponto de vista da saúde mental. São pessoas fazendo aquilo que a gente chama de uso cosmético da medicação psiquiátrica. Então, eu quero ter mais produtividade, então eu vou tomar um remédio, né, uma anfetamina para TDAH. Eu quero dormir melhor do que eu durmo, então eu vou tomar um indutor do sono, etc. Então, isso hoje é um problema seríssimo, principalmente entre os jovens. Existe todo um mercado paralelo de substâncias que são vendidas, né, inclusive na internet, para que essas pessoas elas tenham uma produtividade. Você tem uma baixa produtividade, você tem ali um limiar de produtividade, mas você teria uma super produtividade, teoricamente, se você usasse essa medicação. Só que na prática não funciona assim, infelizmente. Uma pessoa, por exemplo, que não tem TDAH e toma uma medicação para TDAH, ela pode não só não conseguir essa ultra produtividade que ela espera, como ela pode ter efeitos muito deletérios por conta dessa medicação. Então, ela pode ter dores de cabeça, ela pode não conseguir produzir, inclusive. Ela pode ter dores de cabeça, ela pode ter náuseas muito fortes, ela pode ter crises de pânico, né, ataques de pânico. Então, você tem uma série de riscos, de problemas ao fazer esse uso indiscriminado e cosmético de medicação psiquiátrica. É muito grave isso. Isso você diz num único uso
ou no uso constante? Não, a medicação para TDAH especificamente, ela tem uma meia-vida de 8 horas. Então, ela não é cumulativa como outras medicações psiquiátricas, como, por exemplo, o antidepressivo. Se eu tomar um antidepressivo hoje, possivelmente o que eu vou sentir, talvez, são efeitos colaterais, boca seca, etc. Mas eu não vou melhorar o meu humor. Eu vou precisar tomar isso de maneira cumulativa. A medicação para TDAH, não. Se eu tomar agora, eu já vou sentir os efeitos positivos, os efeitos negativos, em 1 hora, mais ou menos, depois que eu começar a tomar. E em 8 horas... essa medicação, ela vai ter parado de fazer efeito. Ou seja, a meia-vida dela é essa, acabou. No dia seguinte eu tenho que tomar de novo. Só que tem os prejuízos também, aí tem os efeitos colaterais, aí tem as pessoas que não conseguem utilizar, porque usaram muitos receptores daquilo, aí depois não consegue dormir direito, tem uma queda de produtividade em outros horários. Então, é bem perigoso e bem complicado. O Venvance para produzir, o Zolpidem para dormir. E muitas pessoas ganham muito peso, porque o que acontece? A anfetamina, em tese, ela tira o seu apetite. Só que durante a meia-vida dela. Então você toma 8 da manhã. Aí depois come um boi. E aí dá no final da tarde, você tem a queda da medicação. E aí o que acontece? Muitas pessoas começam a ter episódios de compulsão alimentar. Mas aí o cara vai e usa o Ozempic, aí equilibra tudo. Aí equilibra tudo. Só falando que não é pra vocês usarem nenhum desses remédios que o Bruno está falando não, eu não aqui. sei de nada, pessoal. Tô citando aqui. Veja com o seu médico o que você vai fazer da sua vida. Porque é um absurdo. Mas eu usei Venvance uma única vez na minha vida. A gente estava em São Paulo já. E aí, eu sempre considerei uma pessoa produtiva. E conversando com uma conhecida, ela falou, você já experimentou? O mercado financeiro é um negócio que tá por aí, Até né? deixa eu fazer um adendo, porque eu acho que as pessoas que talvez assistam a gente, não estão nos grandes centros, não têm noção de que isso é realmente algo que é uma febre. Hoje em dia, eu e o Bruno, por exemplo, a gente vai no médico e a gente fala, a gente não toma nenhum remédio, o médico acha estranho, porque pessoas da nossa idade, com a nossa capacidade produtiva, com nossas demandas e tudo mais, tá todo mundo tomando remédio nos grandes centros, isso. Sim. Porque eu imagino que fora dos grandes centros, no Brasil, não seja tão disseminado, eu acho, né? Agora com a internet, talvez não ter com essa certeza é menos que São Paulo. Uhum, até porque tem um custo também econômico pra tomar esse tipo de remédio. É caro. Mas aí essa pessoa me deu e falou, um dia que você tiver muita coisa pra fazer, experimenta. Aí ficou lá em casa meses. Eu tinha umas tarefas acumuladas, né? Eu procrastinando, lendo muitos livros. Falei, quer isso saber? faz uns 6 anos Eu vou já. matar, foi em 2018. Eu vou matar as tarefas todas hoje. Aí eu fiz tudo que eu tinha na minha lista. Gravei 100 stories, fiz uma live, treinei, não sei o que. A Malu chegou em casa, tava que nem um esquilo, sabe assim, ó, super atento pra tudo. Falando 100 palavras por minuto. Eu olhei pra cara dele e falei, o que aconteceu? Não, eu produzi muito. Daí eu falei pra ela, falou, e aí? Daí eu falei, olha, eu produzi muito, de fato, mas eu não quero nunca mais tomar esse negócio. Porque eu falei, cara, deve ser muito fácil eu criar um tipo de vício psicológico. Isso. Se eu trabalho tanto assim com isso, Esse eu não é o posso mais problema. deixar de usar. Eu acho isso mais perigoso, porque gente, imagina, quando os seguidores me mandam, eu falo, não, você tá falando sério que você... Porque você tem noção que você vai criar uma dependência... Isso. E esse tipo de dependência psicológica dá pra superar ou você só evita? Essa é uma dúvida que eu tenho. Dá pra superar, mas assim, o que você tem que fazer? Você vai ter que fazer um tratamento pra isso, né? Você vai ter que fazer um tratamento. Desmame. Porque a pessoa criou uma desmame. história na cabeça dela, uma crença tão grande, Isso. tipo... O que eu falo aqui não é nem Pois porque é. deve ter a dependência física, né? Química, sim, que sim. você depende daquilo Mas a pro seu psicológica, cérebro. às vezes, é pior. do negócio. Mas a psicológica é isso. É Poxa, pior. eu produzo tanto com aquilo que se eu ficar sem, talvez não Eu consiga tenho não isso igual. com conseguir. café. Eu tenho Exatamente. isso com café. E aí, Café? o que vai ter que fazer pra responder sua pergunta é voltar em pequenos passos. Então, se tipo, com o Venvance eu consigo fazer 100 stories, talvez quando eu tirar, eu não consiga fazer nenhum, porque eu vou travar. Não porque eu não consigo de fato, Sim. mas por conta da dependência psicológica. Eu vou travar e eu vou dizer, agora eu não sei mais fazer. E aí você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que voltar a casas, né? Aquilo que você já fazia bem antes, sem o uso da medicação, você vai ter que voltar a fazer devagarzinho para poder recuperar aquilo que a gente chama que é a nossa autoeficácia, que é a minha capacidade de olhar para um problema e resolver um problema. Quando você tem algo que lhe auxilia a resolver problemas, seja uma pessoa, seja uma medicação, seja qualquer coisa, você atribui a sua capacidade àquela pessoa. Então imagina que qualquer problema que eu tenho, eu ligo pra Luana. Oi, Luana, tudo bom? Ó, deixa eu te falar, me ajuda aqui. Já vamos começar a fazer umas terapias aqui agora, nesse exato momento. Vai ter um momento em que Você fica eu vou ter um dependente. problema e cadê Luana? Luana não tá aqui, então eu não consigo resolver esse problema. Eu tenho que esperar a Luana chegar. Quando a Luana chegar, eu resolvo o problema. Quer dizer, eu criei uma dependência com você.
Nossa. Entende? E aí, se um dia você não estiver mais na minha vida, o que que eu vou fazer? Eu vou ter que recuperar essa autoeficácia, que é a minha própria capacidade de resolver os meus próprios problemas, sem você. Porque eu atribuí essa eficácia de resolver problemas da minha vida a você. Ou a medicação, ou ao que quer que seja. Existem muitos como que é? Venvances por aí. Mas agora eu parei pra pensar, lugar de estudo, às vezes até o material que você usa ali, a música, tudo isso podem se tornar muletas e tipo, não, hoje não tem como, porque... Num espectro, assim, tem coisas muito prejudiciais e coisas que se não são tem manejáveis. prejuízo, achou ok. Inclusive, eu ia Isso. perguntar isso pra vocês. Quais são os artifícios, né, no dia a dia que vocês usam pra produzir mais? Porque... Por exemplo, dando um exemplo, eu tenho que dormir, então eu faço toda a programação do dia para que eu durma bem, eu faço a minha higiene do sono para que eu tenha um bom sono, porque eu sei que o sono é essencial para que no outro dia eu consiga produzir. Então, essa é uma das minhas prioridades no dia. E aí, para que isso aconteça, eu me exercito pela manhã, porque eu sei que faz diferença no meu dia. O que vocês fazem no dia de vocês que vocês acham que faz toda a diferença pra ajudar a audiência? Além do café que a Lana falou que já Que pelo droga visto estimulante Só dela. até as 2h. Eu antecipo a sensação de recompensa que eu vou ter. Isso foi o que mais me ajudou na vida a produzir. Você visualiza isso? Isso. Isso é bem legal. Isso. Eu procrastino, eu tendi a procrastinar muito. Hoje eu procrastino bem menos. Por isso, eu consegui resolver assim. Então, essa é uma estratégia da psicologia que a gente usa, ensina para os pacientes e foi o que resolveu para mim. Eu tenho algo para fazer. Uhum. Se eu pudesse, eu ia ler um livro. Se eu pudesse, eu ia fazer outra coisa. Eu ia ver uma série, eu ia brincar com a minha filha, sei lá, eu ia fazer qualquer outra coisa. Mas daí eu penso, como eu vou me sentir se eu não fizer? E como eu vou me sentir depois que eu terminar essa tarefa? Então, se eu ficar aqui lendo um livro que não tem nada a ver com a tarefa que eu vou fazer, eu vou me sentir pior depois. Eu vou dizer, poxa, tudo bem, li o livro, ok, mas aquilo que eu tinha de fato para fazer eu não fiz, eu vou me sentir mal. Se eu fizer essa tarefa que eu não quero fazer, ou porque é chata, ou porque é muito trabalhosa, às vezes eu tenho uma aula minhas aulas são muito longas nos cursos, né? Então, às vezes eu tenho uma aula de 2 horas para gravar, 2h30 para gravar. Então, eu penso, putz, ficar 2h30 ali na frente da câmera não é fácil. E aí eu fico adiando, mas aí eu penso, como eu vou me sentir depois que eu terminar e que a aula estiver lá 2h30 gravada e que eu subir no Drive para o pessoal da equipe disponibilizar para os alunos. Nossa, eu vou me sentir muito bem. Eu vou me sentir muito feliz de dar um check nessa atividade. Então eu tento antecipar essa sensação. Eu digo, eu quero me sentir daquela forma. Eu não quero me sentir da outra forma. De não ter feito mais um dia e pensar, poxa, mais um dia que eu não fiz, mais um dia que eu joguei isso pra frente. E aí vai chegar um momento em que eu vou ter que gravar essa aula e talvez ela não ficasse tão boa, porque eu vou ter que gravar em cima da hora e aí vai ferrar tudo.